Opa, aqui é o Ed Trevisan, tudo bem? E nesse vídeo eu quero te explicar como funciona então a nossa planilha de cálculo de fretes do tipo fracionado quando o veículo não é seu, você usa veículo de terceiro, você usa autônomos. Então se você tem uma transportadora, trabalha com frete fracionado, seja fazendo coleta, seja fazendo entrega e usa veículo de terceiros para fazer essa atividade e quer saber quanto cobrar do seu cliente, então você está no lugar certo, essa é a planilha para você. Essa planilha, então, ela faz parte de uma série de planilhas que eu chamo da sua caixa de ferramentas quando o assunto é cálculo de fretes. É um total de 7 planilhas, das quais a gente comercializa 5 delas, essas duas são gratuitas, tem no site gratuitamente, que é a planilha para calcular a cubagem e uma planilha da tabela mínima da NTT. Então, dessas 5 planilhas, o que você vai ver nesse vídeo é essa aqui, ó, é a planilha de fracionado para trabalhar com terceiros. Se você tem frota própria, existe um outro vídeo para você assistir em uma outra planilha. Se você trabalha com lotação, seja com terceiros ou com veículos da sua frota, existem outros vídeos também para que você consiga entender como funciona. E se você quer fazer a gestão dos seus fretes realizados, existe também um outro vídeo, uma outra planilha, onde eu explico em detalhes como isso funciona. Bom, era isso então, vamos pular direto lá para a planilha. Eu quero te explicar como que a planilha de cálculo de fretes fracionado para terceiros, ou seja, para autônomos, funciona. Vamos lá. Bom, essa é então a planilha de cálculo de fretes fracionado para terceiros. E ela é uma planilha super intuitiva, super fácil de utilizar e eu quero explicar para você como que ela funciona. Então, eu já pulei direto aqui para a parte da tabela, que é onde você vai poder ter a tua tabela de preços por faixa de peso e por rotas ou distância que você pode utilizar para cobrar do seu cliente. Então, de peso aqui a gente vai de 1 kg até 200 quilos e acima de 200 quilos a planilha te mostra o valor por quilo, aí não pela faixa. Importante te dizer uma coisa aqui que assim, se você tem uma mercadoria de 8 quilos para poder fazer cotação, você sempre vai dar o valor que está aqui, que foi calculado para 10 quilos. Se você tem uma carga de 11 quilos para fazer uma cotação, você vai usar essa faixa aqui que vai de 11 a 20 e o preço foi calculado por 20. Ou seja, é sempre pelo maior valor da faixa que a planilha calcula. A gente entende que isso é justo para você, transportador, que está fazendo esse trabalho. E esses valores, eles têm um fator de multiplicação. Como que funciona essa questão do fator de multiplicação? Funciona assim. Esses fatores de multiplicação, só fazendo um parênteses aqui, eles não foram inventados por mim. Isso aqui, até que eu saiba, foi desenvolvido pela ANTC, que é a Associação Nacional de Transportes de Cargas, de Transportadores de Cargas, e funciona da seguinte forma. Eles entendem que se você está levando uma mercadoria que é mais pesada, por exemplo, de 200 quilos ou mais, eles entendem que você não tem que usar um fator de multiplicação, você não tem que cobrar mais caro por isso. Mas à medida que esse peso vai diminuindo, existe um tempo de manipulação maior. Uma coisa é você botar uma carga de 200 quilos inteira dentro de um veículo, para você transportar. Outra coisa é você ficar levando isso em pacotinho de 10 quilos ou menos. Ou seja, dá muito mais trabalho fazer isso, leva mais tempo e por isso é justo que você cobre mais. Então, se você for dentro dessa planilha, se você for levar uma mercadoria que tem 200 quilos, vai custar um valor. Se você for levar 20 mercadorias de 10 quilos, vai custar 3 vezes mais caro por um embarcador. É assim que funciona essa lógica, e essa lógica você pode alterar do jeito que você quiser. Ed, eu não quero cobrar 3 vezes mais, eu quero cobrar 2 vezes mais. Não tem problema, pode colocar aqui. Isso aqui é só uma sugestão para que você possa fazer aí o seu cálculo e saber quanto cobrar, ok? Então, vamos lá para a parte inicial da planilha para você entender como que ela funciona. Aqui simplesmente é como funciona a planilha, eu explico aqui em detalhes cada aba como ela funciona. Você pode navegar aqui por baixo ou você pode navegar clicando aqui em cima, leva para os mesmos lugares, você pode fazer da mesma forma, ok? Eu gosto mais de trabalhar aqui por cima. Então, a primeira coisa que você vai preencher são informações dos autônomos. A gente está trabalhando na planilha de frete fracionado para terceiros. Então, quem são esses autônomos? Você vai cadastrar o nome deles aqui. Qual o veículo? É uma Iveco, por exemplo, placa, capacidade,
Aqui, se você botar um número, automaticamente ele já bota o quilo ali, tá? Percentual de rateio. O que é o rateio? Se você passar o mouse em cima aqui, quando tiver esse coisinha vermelho, ele vai te explicar o que eu estou querendo dizer. Nesse caso, o rateio, você vai colocar o percentual que esse autônomo representa do total do faturamento da sua empresa. Então, por exemplo, essa Iveco aqui do José pode representar 6% do total que é transportado em média. Ed, mas eu não sei direito se são 6, se são 8. É uma referência. Não vai mudar completamente o custo que você vai fazer depois lá, mas pelo menos você tem uma referência. O que são esses 6%? Imagine que você paga R$1.000 de aluguel na tua transportadora. Esse José, ele vai, quando fizer os fretes, vai pagar 6% desses R$1.000, ou seja, R$60. Mas tudo isso é a planilha que faz automático. Você só tem que dizer para ela quanto que ele representa. Preencher os autônomos aqui, nós vamos para os fixos indiretos. O que são os custos fixos indiretos? São todos aqueles custos que a tua transportadora, que a tua empresa de transportes tem, que não estão ligados diretamente ao veículo ou à viagem. Então, você vai lançar os teus custos aqui, como, por exemplo, despesas administrativas, impostos e outras despesas aqui. Sempre nos campinhos em amarelo. Se você passar dando tab com o teu teclado aqui, você vai ver que ela navega sempre pelos campinhos em amarelo, porque são os campos que estão desbloqueados, é onde você consegue colocar a informação. No meu caso, elas estão preenchidas, isso aqui é um exemplo. No teu caso, ele vai vir assim, vai vir zerado para que você possa fazer o preenchimento, ok? Preencher os fixos indiretos, a informação aqui no por dia já vai dizer quanto que custa por dia, quanto que representa por dia esses custos indiretos na tua empresa. Lembrando que você tem que preencher. Se você não preencher, ele diz aqui campo amarelo, você tem... minha empresa trabalha todo dia, não para nem sábado nem domingo. Não é comum, mas exemplo, você vai colocar 30 dias. E ele vai dizer quanto que custa aqui por dia a operação da tua empresa. Aí você já pode ir para a formação de rotas. E na formação de rotas você vai colocar vai colocar uma rota que você queira aqui. Então, vou criar uma nova aqui. Curitiba, Floripa. E de volta são 600 quilômetros. Olha só, você consegue clicar na flechinha aqui e dizer para a planilha qual é o motorista. Qual é o autônomo, né? E esses autônomos são aqueles que você cadastrou na aba autônomos. Então, vou pegar o José aqui. Ele já diz que é 6% de rateio, porque você já deu essa informação, e já diz a capacidade do veículo dele, porque você já deu essa informação aqui na aba autônomos. Essa informação e essa informação, ela está vindo direto para cá. Aí, vamos dizer que esse autônomo vai cobrar para fazer esse frete, exemplo, R$1.000, e vai fazer ele em um dia. Vai ter um ad valorem aí, não vai ter generalidade. Capacidade do veículo, isso é uma coisa importante dizer, que aqui também tem as informações, tá? Caso você tenha dúvida sobre alguma coisa, é só você passar o mouse aqui e a planilha te explica do que se trata. E a capacidade do veículo é uma coisa super importante. Esse veículo que a gente está usando como exemplo, ele tem teoricamente 4.000 kg de capacidade. Se ele for com a capacidade total do veículo lá para Floripa e voltar, ele está usando tudo do veículo, ótimo, tá? Todo o custo dele está sendo diluído na capacidade máxima do veículo. Mas vamos supor que você não conseguiu encher o veículo, e mesmo assim você vai ter que mandar o carro para lá. Vamos supor que você tenha conseguido só metade do veículo, só encheu 2.000 quilos. Então você vai colocar aqui 50%. Por que é importante você colocar esse 50%? Porque isso faz com que, na hora que você for ver o preço a ser cobrado aqui na tabela, esse preço ele vai considerar essa variável, ele vai considerar esse 50%. Eu já vou te explicar, vou te mostrar como isso funciona. Vamos supor que você queira ganhar 25% de lucro. Preencheu essas informações, sempre nos campinhos em amarelo, pode ver que é sempre nos em amarelo. Ele já diz aqui qual é o custo da viagem, custo por dia, custo por quilômetro rodado e quanto que você tem que cobrar desse cliente caso fosse um frete lotação. Mas a gente está na planilha de cálculo de frete fracionado. Então, caso seja do tipo lotação, você cobraria esse valor. Mas como é fracionado, então você vai lá na tabela. E a tabela está dizendo aqui, ó. Olha só, Ed, se você tiver que cobrar de um cliente, então, para mandar esse carro para lá, e esse cliente tiver com a mercadoria, por exemplo, entre 11 e 20 quilos, cobre dele R$ 44,01. Esse é o valor a ser cobrado para que você mande essa mercadoria para lá. Porém, esse valor de R$ 44,01 é porque o veículo está indo com
50% da capacidade, 44,1. Se eu encher a capacidade do veículo, teoricamente vai ficar menor o valor a ser cobrado porque você encheu o veículo. Então, não são mais 44, são R$ 13,20. Opa, que eu estava aqui no de 11 a 20, né? São R$ 22,00 para você cobrar desse cliente, porque você lotou o veículo. Então, basicamente, você vai fazendo isso, vai preenchendo as suas rotas aqui, com margem de lucro e a capacidade do veículo, e aqui ele diz, com o peso que você quiser até 200 quilos e acima de 200 centavos por quilo, quanto você deve cobrar desse cliente. Ou seja, se você preencher isso aqui direitinho, você pode fazer quantas rotas você tiver aí, você quiser, basta imprimir essa folha aqui e tocou o telefone, você sabe quanto dizer de cobrar para esse cliente. Tá joia? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e ainda não adquiriu essa planilha, basta que você clique no link aqui embaixo e você vai diretamente para o nosso site, onde lá você tem a possibilidade de adquirir. E se você estiver vendo esse vídeo diretamente no nosso site, tem um botãozinho aqui em algum lugar dessa página, onde você pode clicar para adquirir também. Caso você tenha qualquer dúvida, no YouTube coloca nos comentários, se tiver no nosso site tem um chat, onde você clicando ali, alguém da nossa equipe vai te ajudar e te responder aí qualquer dúvida que você tenha. Tá joia? Muito obrigado e até mais.